Amadas e amados, boa noite. Meus parabéns a Delano e a Beth Matos pela... Tem que dizer o sobrenome que tem outras Beths no ambiente, né? Só queria fazer um adendo breve. Quando Delano disse até que nós demos a nossa vida a Jesus, para o amor de Jesus, ele está falando metaforicamente, não precisa ser exatamente assim, mas a pessoa está com disposição, inclusive se fosse necessário, entregar sua vida física porque muitas vezes no momento de histeria, um fanático pode entregar sua vida, inclusive por um impulso inconsciente ou mesmo pré-consciente, se não consciente, de suicídio, para emoldurar de martírio o impulso suicida. Muitas vezes a disposição de entrega da própria vida física à espiritualidade sublime, à divindade e aos prepostos que a representam, tem muito mais a ver com a aplicação diária, o esforço diário, entregar não só o corpo, mas os sentimentos, as disciplinas, como o Beth lembrou de uma reprogramação mental que temos que fazer, sem dúvida alguma, por aí, é uma transmentalização para melhor, é a metanoia, a verdadeira conversão. Então, nós vamos descobrir nesse processo a verdadeira entrega de nossas vidas à divindade, que paradoxalmente, parecendo que perdemos nossas vidas, ganhamos-las. Como disse nosso Senhor Jesus, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Um beijo no coração de todas e todos, irmão, pelos laços do Espírito, com os nossos amigos espirituais, Benjamin. Primeiramente, eu queria parabenizar, nessa nossa segunda intervenção, procurando fazê-la sucintamente, a colocação muito feliz, a lembrança muito feliz de Delano a respeito dos terroristas suicidas, que dá uma nota ainda mais clara do quanto entregar a vida física não implica mesmo necessariamente um processo de transcendência. Pode ser exatamente o inverso. Por outro lado, quando Delano brincou, muito bom, porque assuntos muito densos precisam de pitadas de humor para a gente relaxar e absorver os aspectos mais construtivos dos processos envolvidos, os aprendizados que nos constituem desafios maiores. Mas a espiritualidade tem nos informado sucessivas vezes no correr do tempo que a complicação é uma espécie de híbrido macabro do simples com o complexo. A vida é simples, nós a complicamos, mas simplificar demais a vida não é descomplicá-la, mas sim mutilar a nossa percepção da realidade. Então, a vida é simples no sentido de que, se a pessoa está no estado de consciência de fluxo, ela vai sem ansiedade, sem angústia. A complicação tem a ver com nossos transtornos. A complicação tem a ver com nossos distúrbios de percepção, emoções e sentimentos. Quando estamos serenos e estamos comprometidos com o nosso ideal, nós podemos enxergar a vida com simplicidade, vamos usar outra palavra, naturalidade, sem angústia, sem tormento. Mas, por isso mesmo, porque estaremos mais lúcidos, mais lúcidas, enxergaremos a existência como ela é, com toda a sua amplitude de complexidade, ambiguidade, amplitude, para que nós então, em percebendo essa, por exemplo, multiplicidade infinita de caminhos a tomar, sentirmos, intuirmos, embora jamais sem abandonar a razão, intuirmos, inteligirmos, sentirmos, tudo concomitantemente, o melhor caminho a seguir, a melhor escolha de atitude a tomar em dada circunstância e uma a uma cada situação vivida, sempre em fluxo, com a inspiração divinal por meio dos nossos guias espirituais, mas sempre de acordo com que nossa caixa de ressonância da consciência repercuta para nós. Beijo no coração de todas e todos, Benjamin. Delano levantou uma questão muito importante
que nós começamos a perder a sintonia com uma causa, com um ideal, antes de pensarmos que estamos com algum sentimento de suspeita, ou uma sistemática mentalização, ou uma inclinação a uma atitude suspeitosa, a sempre estar focando o lado negativo ou pior da pessoa, ou interpretando negativamente até o que é positivo, antes de chegarmos a questionar, por exemplo, a pessoas que levantam suspeitas sobre a existência de Deus, inclusive. Nós começamos duvidando de líderes espirituais, da existência dos guias espirituais desencarnados, até chegarmos a Deus, etc. Não necessariamente nessa ordem. E ele chama atenção para o fato de que nós começamos com o próximo mais próximo. E, sem dúvida, Jesus nos disse que o que fizéssemos a um dos menores dos nossos irmãos e irmãs em humanidade, faríamos a ele próprio. É assim que se manifesta o universo, todo interligado. Isso já aparece, inclusive, numa das questões do Livro dos Espíritos, se eu não estiver enganado, a questão 540 do Livro dos Espíritos, do átomo, arcanjo, tudo se interliga no universo. Isso é bem fácil de checar na internet, caso eu esteja me equivocando. Embora não sejamos kardecistas, mas lemos e seguimos na parte metodológica, a parte mediúnica. Então, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, do Pentateuco kardeciano, nós seguimos esses dois, assim como seguimos a linha geral do pensamento de Jung, linha geral, nenhum livro específico, assim como nos abrimos a todas as correntes de ciência, todas elas, as disciplinas de ciência com suas contribuições específicas. Então, mas principalmente a base, os 4 evangelhos completos, clássicos de Nosso Senhor Jesus, como chegaram até nós. Então nós somos basicamente cristãos, com abordagem espiritual, com respeito aos princípios universais de reencarnação, de comunicação com o mundo espiritual, etc, etc. Muito bem, e Jesus chamou a atenção para isso do irmão mais próximo, do menor, aquele que nós levamos, tendemos na cultura preconceituosa, classista, elitista. No Brasil há muito elitismo, há muito classismo. A sociedade americana, por exemplo, é bem igualitária. É muito fácil um funcionário considerado de baixo escalão numa hierarquia funcional, que as hierarquias, antes de ser hierarquias de autoridade, devem ser entendidas como hierarquias funcionais, de responsabilidades, de amplitude de responsabilidade que tenhamos, ou de complexidade ou especificidade de responsabilidades que tenhamos numa dada organização. Então ele falou sobre, começamos com animosidade com a pessoa que é ao lado. E aí vem um grande drama. Qual a diferença entre animosidade, no sentido negativo, de estarmos, portanto, numa atitude hostil gratuita, simplesmente, como ele falou, não vou com a cara da pessoa, e o não gostar, que é um fenômeno natural e que a gente não pode reprimir. Afinidades são fenômenos que acontecem, existem, têm base factual forte, tem a ver com a estrutura de personalidade e de caráter de uma pessoa e a nossa estrutura de personalidade e caráter também. Nessa relação, a pessoa nobre e virtuosa pode ter um impulso de rejeição interna à pessoa que seja de mau caráter ou tenha uma personalidade defeituosa. Como nós vamos distinguir isso? Pela atitude. Pela forma como a gente se posiciona diante dessa antipatia gratuita. Será que é gratuita mesmo? O problema é ser uma antipatia gratuita. Nós temos que nos conhecer em profundidade, portanto, para poder avaliarmos o quanto estamos ou não projetando nossos problemas no outro, na outra, e por isso sendo uma antipatia sem propósito, sem base, porque não existiria aí uma questão de repulsão recíproca por serem pessoas diferentes demais, ou falta de razão para atração recíproca. Falando de atração no sentido não erótico, mas no sentido de interesses, como amigos que gostam da mesma coisa, das mesmas coisas, ou têm gostos parecidos, interesses parecidos, ideais parecidos. Isso aproxima muitas pessoas. Como a falta de semelhança não aproxima as pessoas, só que às vezes características de um lado e do outro podem fazer com que as pessoas se
vamos dizer, venham a se repelir reciprocamente, mutuamente. Se, por exemplo, nós somos pessoas voltadas para o bem comum e alguém tem postura criminosa, egocêntrica, e mais do que isso, a criminosa já inclui isso aí, a postura criminosa. A pessoa está colocada não para o bem comum, mas a fazer valer o bem comum para seus interesses pessoais, essa repulsão será natural. Nós naturalmente teremos uma antipatia pela pessoa de mau caráter. Se ela realmente for mau caráter, se ela realmente for uma pessoa disposta a parasitar o erário público ou tudo que esteja em torno de si em função dos seus interesses ególatras. Então, observemos se, quando percebemos que temos uma antipatia natural, não temos afinidade com a pessoa, ela tem uma característica que fere nossos valores, fere nosso modo de ser, mantermos uma distância respeitosa. Não desrespeitarmos a pessoa na relação com ela, mas também exigirmos respeito para conosco. São situações complicadas, aí realmente são complicadas no dia a dia, cada situação exige uma conduta diferente, mas sempre ouvindo a voz da nossa consciência, procurando pelo menos ser educados, ser corteses na atitude com a pessoa e procurando nessa cortesia, nessa gentileza, colocar fraternidade, colocar sentimentos sinceros, ainda que seja apenas aquele sentimento sincero. Não gosto de você, mas quero o bem para você. Quero que você seja feliz. Não quero aproximação com você. Considero inviável nossa intimidade. Fraternidade não é intimidade. Os Espíritos têm nos dito isso sucessivas vezes desde os anos 90. A intimidade demanda realmente profundo grau de afinidades. Fraternidade devemos a todas as pessoas, inclusive as que nos odeiam ou com quem nos tenhamos discordâncias medonhas, como discordamos abertamente de alguém que, como aconteceu recentemente com um parlamentar que elogiou tortura, elogiou um torturador. Isso é crime combinado em lei, não é fazer qualquer tipo de incentivo público a atos criminosos, está combinado no Código Penal. Então, nós podemos ter total discordância com a pessoa, mas não desejarmos o mal à pessoa. Não termos, portanto, o impulso de revídio, de mobilização de ódio para destruir a pessoa, embora possamos ser severos em mobilizar recursos para tolher a liberdade daquela pessoa, se a liberdade daquela pessoa vai fazer mal a outras. Por isso existe o sistema judiciário, que deve ser imparcial. Por isso existe o sistema prisional, para que a pessoa seja cerceada em sua liberdade a benefício do bem comum, em prol do bem comum. Um beijo no coração de todas e todos. Peço desculpas por essa fala um pouco mais longa, mas peço desculpas, paradoxal. Emocionalmente me incomodo, porque quero que os outros professores falem, mas se estou em função de supervisão, acompanhando a distância, é meu dever intervir e sempre secundado por nossos esclarecedores e esclarecedoras do plano sublime de vida, que nos ajudam a concatenar melhores ideias em áreas tão intrincadas e melindrosas, delicadas e muitas vezes sem resposta fechada, porque as melhores respostas vêm abertas para que nós em cada circunstância nos coloquemos com respeito sempre às intuições, às nossas consciências, à inspiração que recebamos para dar o nosso melhor em cada uma dessas situações vividas. Um beijo no coração de todas e todos. Caso eu não venha falar novamente, uma excelente noite para cada uma e cada um. Delano e Beth estão fazendo uma parceria excelente no professorado dessa sexta-feira à noite. Amadas e amados, a começar de Delano e Beth, eu percebi, ouvindo o áudio sendo exibido à distância, que, como eu estou falando livremente, embora sob influência dos bons espíritos, e tem a falha de filtragem,
e o tema muito complexo, eu fiquei preocupado em passar da melhor forma, eu pulei o término do exemplo que eu ia dar sobre um funcionário. Lembram que eu ia dizendo no áudio anterior? Um funcionário de baixo escalão, considerado de baixo escalão, numa hierarquia que lá é vista muito mais como funcional do que de poder, no sentido de eu sou aqui o manda-chuva, você está embaixo, tem que obedecer. Como nós no Brasil temos a inclinação a entender que sejam as hierarquias organizacionais, corporativas, etc. Muito bem, é comum que, por exemplo, um funcionário considerado de baixo escalão se encontre com o CEO, o presidente de uma empresa, e pode ser um presidente de uma grande empresa, e de repente o funcionário diga: olha, que bom que eu estou vendo você aqui, olha, discordei daquela atitude e tal, e o presidente não julga desrespeitoso, ouve, e de acordo com o que aquele funcionário diga, ele pode ficar muito agradecido e pode implementar, porque às vezes uma pessoa está... E ele pode ser promovido por causa disso. Não estou exagerando, não. Pode ser promovido, você trabalha em que área? Digamos que seja uma empresa tão grande, há casos relatados assim, de uma pessoa que subiu na hierarquia da empresa porque apresentou ideias tão boas e que se deduziu que a pessoa estava subaproveitada. Aqui no Brasil, nós entendemos que uma pessoa que apresenta ideia é um perigo, passa rasteira nessa pessoa. Claro que existe isso nos Estados Unidos, em todo lugar, porque é o ser humano com sua natural tendência à competição, se estiver motivado pelo ego, não é? E de fazer a competição desleal se for mau caráter. Mas no ambiente de maturidade, de inteligência, de competência conjugada, em que todas as pessoas querem vencer juntas, esse é o pensamento correto, inclusive no meio corporativo, no meio das empresas, no mercado de trabalho. É assim que a coisa funciona melhor, é sabido isso, não há lado vencedor e perdedor, ou todos vencem ou todos perdem. Então, num ambiente com filosofia mais clara nesse sentido, a pessoa sobe rapidamente na escala da hierárquica funcional, como apresentei, da organização, porque descobriu assim: não, você está em que função, qual é o seu trabalho? Não, você não pode ficar na área de limpeza, com todo respeito à função de limpeza, mas outras pessoas menos aquinhoadas, com dotes intelectuais, podem fazer essa função, e você precisa, com esse senso crítico aguçado para assuntos extremamente, vamos dizer, complexos, de atualidade, de avaliação de tendências, de proposição de soluções, você tem que estar num cargo de diretoria, num conselho diretivo, para apresentar críticas e favorecer o crescimento da instituição. A empresa como um todo, se for empresa, falando de empresa pensando em lucro. Então, esse classismo que existe no Brasil, esse elitismo, tem nada a ver quando falamos sobre hierarquias e respeito a hierarquias. O respeito começa quando o líder respeita o liderado, assim como pais e mães devem respeitar seus filhos. Se exige o respeito dos filhos para os pais, porque é menos instintivo e natural, porque está implicado no próprio instinto que os pais deem suas vidas, se necessário, já que falamos hoje sobre doar a vida física por seus filhos, pelo bem de seus filhos, doem seu tempo, seu coração, sua inteligência, tudo que podem, seus recursos intelecto-morais, materiais, tudo pelo bem dos filhos e das filhas, o que significa dizer que nós devemos começar com a ideia do respeito do maior para o menor. Depois é que podemos encontrar a contraparte, ou esperar, ou até exigir a contraparte de que o menor respeite o maior. Entendendo aqui menor e maior, aqueles que estão em posição mais ou menos privilegiada ou destacada na hierarquia funcional de uma organização, qualquer que seja, das sociedades como um todo, da Terra inteira como será no futuro. Ou nós fazemos isso, porque ou nós fazemos isso, ou não sobreviveremos como espécie sobre o orbe terreno. Agora, realmente terminando, um beijo no coração de todas e todos. Meus parabéns mais uma vez a Beth e a Delano. Nossa Senhora e Nosso Senhor nos abençoem sempre até o sábado ou domingo, se Nossa Senhora e Nosso Senhor permitirem, na reunião de preces do sábado e na palestra sobre a bênção sagrada dos Cristos de Deus no domingo à noite. Benjamin.